Oi pessoal, eu sou Amanda Costa, especialista em psicologia positiva. E no podcast de hoje, o tema são os 5 obstáculos que tornam mais difíceis as mudanças positivas nas nossas vidas. Fazer mudanças na vida pode ser muito difícil, por mais que aqui e ali apareçam alguns gurus com receitas de felicidade para vender. Bom, se fosse fácil mudar de vida, todas as pessoas estariam vivendo as vidas que desejam viver. E o pior de tudo é que muita gente se convence de que vive mal porque não tem a habilidade necessária para mudar as próprias condições para melhor. Elas começam a ver suas fraquezas e suas limitações como as razões pelas quais vivem sem sentido, sem satisfação e sem alegria. O grande problema com esses julgamentos apressados é que eles não levam em conta fatores externos e internos que funcionam como âncoras, que prendem as pessoas onde elas estão e limitam ou impedem mudanças positivas. São forças que conspiram para nos manter exatamente como somos, por mais que estejamos insatisfeitos. A primeira força, e talvez a mais poderosa, são os nossos instintos. Aqueles que evoluíram conosco e que nos fazem focar na sobrevivência, em manter algum nível de bem-estar e de conforto. Sim, porque esses impulsos primitivos trabalharam muito bem há 250 mil anos, lá no Serengeti. Mas hoje, em 2023, não são necessariamente as melhores ferramentas se estamos querendo algo mais do que apenas sobreviver um dia depois do outro. Mais adiante falaremos melhor sobre isso. Um segundo entrave é a nossa bagagem emocional, quer dizer, a baixa autoestima, o perfeccionismo, o medo de errar, a necessidade de controle, o desejo de agradar os outros. Tudo isso nos ajudou a nos proteger do sofrimento quando éramos crianças, mas hoje só são muito bons em nos manter estagnados e infelizes. Essas necessidades profundamente enraizadas nos levam a agir de formas que evitam a mudança. A família é um terceiro e poderoso obstáculo. Sim, porque as formas pelas quais as nossas famílias funcionam dependem daqueles que estão no comando, é claro. Então, muito cedo temos que nos adequar às crenças, às hierarquias, às expectativas que colocam sobre nós. Tudo isso pode ser muito bom ou muito ruim, dependendo da maturidade emocional dos adultos que encabeçam o grupo familiar. E não são poucas as vezes em que, mesmo depois de nos tornarmos donos dos nossos próprios narizes, nossos familiares esperam que aquela dinâmica familiar, boa ou ruim, permaneça intacta. Sofremos pressões de pais, tios, irmãos e mesmo de pessoas mais novas do que nós para que tudo continue igual. Um quarto obstáculo é a influência que recebemos da cultura popular. Nos dias de hoje, essa influência vem especialmente através das mídias sociais, essas plataformas poderosas com as quais interagimos na internet. Há uma quantidade imensa, por exemplo, de influenciadores que ditam estilos de vida. Coisas que antigamente nós absorvíamos através das novelas e de outros programas de TV, hoje são ditas por pessoas que desejam ensinar os outros como viver dentro de certos padrões. Nem tudo é ruim. Existem influenciadores que trabalham, por exemplo, com o minimalismo, que é justamente a filosofia de ser feliz com menos, sem excessos. Ser feliz com coisas que são poucas, mas que são práticas e funcionam muito bem. Mas também existem influenciadores que trabalham com ideias muito tóxicas, como o produtivismo, que é o excesso de produtividade laboral. Morra de trabalhar, sufoque suas emoções, ganhe muito dinheiro e termine no manicômio ou na emergência cardiológica. Muita gente embarca no produtivismo e fica refém da ideia de que qualquer mudança positiva na vida passa pelo acúmulo de dinheiro e que competência profissional é igual à obsessão pelo trabalho. O quinto obstáculo são os nossos hábitos, coisas que já estão incrustadas no nosso modo de ser. De fato, existem pelo menos 3 coisas que o ser humano detesta: coisas desconhecidas, coisas imprevisíveis e coisas que não sabemos como controlar. Isso tem muito a ver lá com o Serengeti de 250 mil anos atrás. Tudo o que podia nos matar era desconhecido, ou imprevisível, ou incontrolável. Por outro lado, nossos hábitos, nossas rotinas,
As coisas que nos eram familiares nos davam segurança e nossos cérebros evoluíram para gostar de tudo isso, do que conhecemos, do que prevemos e do que controlamos, e evitar a novidade. Então, por razões evolutivas, se tudo ao nosso redor continua igual, o mais provável é que continuemos com nossos hábitos e que as trajetórias das nossas vidas permaneçam inalteradas. Nós podemos até não estar felizes, mas nossas rotinas conhecidas, previsíveis e fáceis de controlar nos deixam confortáveis e afastam o medo, a incerteza e o desconforto que as mudanças provocam. Talvez você esteja pensando, meu Deus, que podcast tão desencorajador. Eu aqui querendo fazer mudanças na minha vida e essa mulher jogando um balde de água fria nas minhas melhores intenções. Não é isso. A questão é que se não formos capazes de reconhecer o que nos impede de crescer, de florescer, nossos melhores esforços serão inúteis. E essas forças inconscientes precisam ser conhecidas. E a boa notícia é que, apesar de tudo o que foi dito, nós também temos uma tendência natural para o crescimento em direções positivas. E é por isso que nós saímos do Serengeti. Apesar de todas as influências em contrário, dos nossos medos inconscientes, das pressões familiares, dos nossos hábitos e instintos, das pressões culturais, nós não nos satisfazemos em não avançar. Nós não nos satisfazemos em não viver com mais prazer e com mais sentido. Então, na medida em que você imagina o tipo de pessoa que deseja ser e o tipo de vida que deseja viver, identifique, entenda e enfrente essas forças contrárias, até que você se liberte do poder gravitacional que elas exercem e possa ir atrás dos seus objetivos pessoais com coragem, vigor e sem dúvidas, preocupações ou medos irracionais. A propósito, no final desse episódio, colocaremos um link para um podcast que publicamos semana retrasada, com orientações para que você tenha mais controle consciente sobre sua própria vida, reduzindo a influência de vários desses fatores que conhecemos nesse episódio. Obrigada por ouvir e até o próximo podcast.